Ora bem, muito obrigado. Peço, em primeiro lugar, desculpa por este atraso, mas houve aqui alguns problemas que foi necessário ainda resolver antes de começarmos a nossa audição. Portanto, nós vamos proceder à audição da Associação de Lesados do Banif. O depoimento será prestado pelo Sr. Presidente da Associação, Alboa, o Sr. Jacinto José Brito da Silva, que está aqui ao meu lado direito, que está acompanhado pelos Srs. Carlos Alberto Conceição Martins Presunça, António Humberto Andrade Gonçalves, Nuno Silva Vieira e António Humberto Gonçalves, que intervirão se considerarem que será necessário. Portanto, eu ia, tal como é habitual, convidar o Sr. Jacinto, não sei como é que quer ser tratado, Jacinto Silva, a fazer a intervenção inicial, querendo, e depois então entraremos no nosso habitual período de perguntas e respostas. Portanto, seja bem-vindo a esta comissão, sejam bem-vindos, muito obrigado pela vossa colaboração e, portanto, dou de imediato a palavra ao Sr. Jacinto Silva. Faz favor. Tem sempre que falar. Okay. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, bom dia. Em nome da Alboa, quero desde já agradecer nos terem dado a oportunidade de virmos a esta comissão expor os casos dos nossos associados que representamos. Assim, a Alboa, como sabem, a Associação de Lesados do Banif encontra-se aqui para dar voz fundamentalmente àqueles que se consideram ser os primeiros prejudicados com a venda e resolução do Banif. Uma vez que esta resolução levou à perda imediata que aí tínhamos. Sabemos que a maioria das pessoas que constituem os lesados de Banif são pessoas que trabalharam uma vida inteira, toda ela com o objetivo de poupar dinheiro e terem uma velhice melhor. Esta associação tem 3 meses e contamos neste momento com 850 associados. Perspectivamos uma forte adesão nos próximos tempos pelas manifestações e contactos que nos têm chegado diariamente, esperando atingir dentro de pouco tempo 2.000 associados. Sabemos também que muitos não se inscreveram, porque continuam a acreditar que não perderam o seu dinheiro, uma vez que continua a aparecer nos extratos do Santander. E muitos gerentes de conta, quando contactados, dizem para as pessoas aguardarem. Outros nem falam, refugiam-se, têm vergonha. Porque o banco está a trabalhar e dizem que o banco está a trabalhar uma solução. Aliás, como já foi referido nesta própria comissão, pelo Presidente do Banco. Há pessoas que perderam tudo o que tinham. A maioria perdeu a totalidade. Há casos gravíssimos de subsistência. E até já houve um lesado que perdeu a sua própria vida. Estas pessoas perderam porque confiaram no Estado português, no sistema bancário e nos seus reguladores. Os responsáveis por esta situação vieram aqui falar de ratios de capital, solvabilidade, liquidez, mas ninguém se preocupou com a dignidade e sobrevivência das pessoas e a forma como foram enganados. A maioria dos lesados eram clientes leais com uma relação de mais de 20 anos com o banco. Nos Açores, vários eram clientes desde o tempo do BCA. Na Madeira, clientes do tempo da Caixa Económica do Funchal. Para os lesados, havia uma confiança total nos gestores e ainda no próprio banco, reforçada pela posição que o banco, entretanto, veio a deter. Lembramos o facto do banco estar representado com 2 pessoas na própria administração do Banif,
que serviu muito de argumento para a venda das duas últimas emissões de obrigações subordinadas. Verifica-se que o Banco de Portugal, que alegadamente aumentou a supervisão dos bancos, depois da queda do BES, nada fez. Dá que pensar, qual será o próximo? Temos de resolver esta situação e garantir a proteção às pessoas com pouca literacia financeira, contra práticas enganosas e produtos de risco que são vendidos como semelhantes a depósitos a prazo. Convém realçar aqui algumas questões. A primeira, questão de venda fraudulenta. Quanto à explicação dos produtos, os dados identificam-se com uma de duas situações. Assinaram tudo o que lhes foi dado para a mão. Quem vendeu chamou os produtos pelo nome, mas muitas vezes omitindo que eram obrigações subordinadas e o que significava ser subordinado, ao ser abordada a questão da garantia e segurança do capital investido, e ao serem abordados relativamente à questão da garantia e segurança do capital investido, respondiam que tinham a garantia do BANIF e a participação do Estado no banco assegurava uma total segurança. É frequente encontrar relatos destes gestores que diziam que o Estado era dono maioritário do banco e que não podia ir à falência. Ou só se o Estado fosse à falência que o empréstimo feito ao BANIF se perdia. Assinaram sem conhecerem 100% das condições dos produtos financeiros, ou não lhes foi explicado que produto se tratava. Foi-lhes dito, eram produtos garantidos, equivalentes a depósitos a prazo, e quando precisassem do capital, que não havia problema em reaver, em poucos dias ou de imediato. Temos relatos, situações em que nem sequer assinaram nenhum documento. Nunca nos foi entregue contrato e desde dezembro de 2015 que o estamos a solicitar. Isto é uma frase de um dos nossos lesados. Os clientes sentem de grosso modo que foram enganados. Esta é a grande verdade. Na sua larga maioria, foram levados a subscrever um tipo de produto que desconheciam por completo. Venda essa facilitada pela relação de danos, por vezes quase familiares, com os gestores bancários. Tenho alguns relatos. Um dos nossos associados tem 77 anos, é viúvo e diz, as gestoras é que geriam a minha conta a seu belo prazer e sempre que havia algo entravam em contato comigo para eu passar para a agência, para assinar algo, pois a minha confiança nas ditas senhoras era total. Outro dos lesados diz, o dinheiro foi colocado em obrigações sem autorização. Foram o gestor de conta e o gerente da agência do BANIF de Câmara de Lobos, falo da região autónoma de Madeira, que investiram o dinheiro em obrigações subordinadas do BANIF. Quanto ao momento da venda, dois tipos de situação. Venda e assinatura de documentos na agência, após contactos anteriores por telefone ou pessoalmente. Muitas vezes estes contactos eram feitos nos últimos dias de subscrição, com pedidos de ir rapidamente à sua agência. Outro caso, venda de produtos por telefone e presencialmente em locais fora da agência, em casa das pessoas ou nos seus locais de trabalho ou mesmo, às vezes, em terrenos agrícolas. Mas com assinatura posterior e até sem assinatura. Temos casos em que nem sequer foram assinados. No caso da Venezuela e África do Sul, foram enviados comerciais do BANIF junto dos clientes com maiores poupanças para os convencer a adquirir produtos e chegaram a serem feitas viagens organizadas pelo BANIF com participação de entidades oficiais e empresários junto da diáspora. Era frequente e eu próprio tenho esse conhecimento que anualmente uma delegação do BANIF iria
ia à Venezuela, a Caracas, reunia-se no Centro Cultural Português e cativava os clientes para os diversos produtos que o banco tinha. E eram tratados no meio de um jantar, convívio, eram ali tratados. A delegação do Banif, o banco no Banif não passa de um simples escritório em Caracas. Queremos destacar alguns pontos importantes. Aos investidores deve ser prestada toda a informação necessária para uma tomada de decisão esclarecida, fundamentada no momento da aquisição dos produtos financeiros. Tal resulta, claro, do número 1 do artigo 312 do Código de Valores Mobiliários. Como depois referi que estas obrigações pré-contratuais por parte dos gestores do Banif não foram verificadas em mais de 90% dos casos. Aliás, são frequentes os relatos dos lesados com partes de conhecimentos e menor grau de escolaridade, para quem os cuidados de informação têm de ser acrescidos, aos quais foram apresentadas as folhas de subscrição sem qualquer explicação quanto aos riscos associados. Em grande parte dos casos, os clientes foram insistentemente contactados por telefone para subscreverem os produtos. Parece-nos claro que este meio de comunicação é insuficiente para esclarecer investidores não qualificados, nomeadamente para cumprir os deveres de informação a que se contam obrigados, previstos no artigo 312A a 312G do Código de Valores Mobiliários. Neste caso, no momento da deslocação do cliente à agência, os documentos de subscrição dos produtos já se encontravam prontos. Muitos deles com informação por inserir, sendo solicitado ao cliente a oposição da sua assinatura sem qualquer leitura ou explicação dos mesmos. Nomeadamente informação relevante sobre os produtos financeiros, saber risco de liquidez, riscos de preço, risco cambial, no caso de emissões obrigacionistas em moeda diferente do euro, riscos de taxas de juro, riscos de crédito, custos, etc. Sucede também que em muitos casos que a informação fornecida não correspondia à verdade, iludindo os clientes com o aspecto da segurança e garantia do capital, tudo para obter a anuência dos mesmos na subscrição dos produtos. Relativamente aos empréstimos obrigacionistas mais recentes, o principal argumento utilizado era a garantia do capital investido, por se tratar de um produto do próprio banco. Era a garantia do Banif, que por sua vez tinha como maior acionista o Estado. Participação essa no capital social do banco que assegurava os investimentos dos particulares. Refira-se mesmo nas obrigações do BCA, quando questionados sobre a garantia e segurança destas, os argumentos eram exatamente idênticos. No respeito às ações, houve um aproveitamento da falta de conhecimento de muitos dos clientes, conjugado com relação de anos de confiança com os funcionários do banco, levou a que aqueles comprassem ações sem verdadeiramente conhecerem os seus riscos. E tal é comprovado pelo simples facto de mais de 90% de clientes deste tipo de produtos nunca terem investido em ações. Ainda no que respeita às ações, foram várias as intervenções de entidades que conduziram ao investimento por parte dos particulares, sobretudo no segundo aumento de capital. O Dr. Jorge Tomé efetuou reuniões de preparação ao aumento de capital em junho de 2014. Nessas reuniões afirmou que o Banif era um banco tido a 90% pela República Portuguesa e o aumento de capital que iria ser elevado iria permitir diminuir esta exposição para 60%. Identificou como benefício o facto do banco ser proprietário de bens imóveis no valor de 2 mil milhões de euros. Cumpria este os rácios de solvabilidade exigidos pelo BCE e a sua cota de mercado de mais de 23% nas ilhas o tornava o mais pequeno entre os grandes
bancos nacionais. As técnicas agressivas de vendas dos produtos representam para nós más práticas de comercialização de instrumentos financeiros, os quais, pela sua complexidade, exigem um tratamento adequado da informação. Aliás, o interesse na colocação dos produtos era tão elevado que, em determinadas situações, com o conhecimento e aval da administração do BANIF, foram concedidos empréstimos para a subscrição dos produtos, nomeadamente a compra de ações no aumento de capital. Perdido o investimento na resolução do banco, permanece o empréstimo com elevadas prestações mensais, tendo o mesmo passado para o Santander. Se recebe capital e juro de empréstimos, por que é que o banco não reconhece os produtos que deram origem a esses mesmos empréstimos? Não compreendemos. Clientes. Sobre os clientes, podemos dizer que verificamos uma média de idade de lesados na ordem dos 65 anos. Por conseguinte, a análise ao universo dos lesados que aqui representamos leva a uma rápida conclusão que foram vendidas obrigações a 10 anos a clientes com idades avançadas de reforma. Aliás, cenário idêntico que encontramos na compra de ações do BANIF, nomeadamente no segundo aumento de capital, onde a corrida à captação de investidores foi tão intensa que se aproveitou a falta de conhecimento de alguns clientes e a sua idade avançada para o cumprimento dos seus objetivos. Tenho aqui 3 exemplos, se me permitem. O Sr. António, e não poderemos depois, caso os seus deputados entendam, identificar a pessoa, tem 77 anos, é viúvo, é subscritor de obrigações perpétuas e obrigações subordinadas 2015-2025. Acham, os seus deputados, as suas deputadas, acham que este senhor com 77 anos tem perfil para subscrever obrigações perpétuas? O Sr. Andrade, de 63 anos, subscritor de $118.000 em notes, Euro Invest 2 Perpetual, e 364.450 em ações, sempre por sugestão da sua gestora Luísa e do diretor privado do Centro Privado do Funchal, o Sr. Ricardo Pestana, foi aconselhado a subscrevê-lo. O Sr. Andrade nunca ouviu falar do termo Notes, nem o que implica o investimento neste tipo de produtos. Quanto às ações, o Sr. Andrade tentou vendê-las em alguns momentos, mas o Sr. Ricardo Pestana e o Sr. Manuel Silva não deixaram realizar as operações de venda, insistindo na valorização das mesmas. Este cliente tem a 4ª classe de escolaridade. Sra. Mónica, subscritora de 50.000 euros de obrigações rente e par, por proposta feita pela sua gestora de conta, a Sra. Ana Sousa, com várias existências, nomeadamente telefonando para a sua residência. Perante as dúvidas colocadas, foi-lhe sempre dito que o investimento era seguro. Perguntou o que acontecia no caso de falência do BANIF. A resposta foi: não há problema nenhum. Em momento algum foi dito que aquelas obrigações não eram do banco. A palavra rente e par nunca foi mencionada. Se só soube o que era depois da resolução. Antes tinha a totalidade de valor numa conta a prazo. Os lesados, os lesados são na sua maioria das Ilhas da Madeira e dos Açores. Desculpa. Tem no geral a escolaridade mínima e sempre pautaram a sua relação bancária numa base de confiança com os gestores, dado a antiguidade da mesma. Ao confiarem nos gestores, nunca esperariam que da parte destes houvesse aproveitamento
para a subscrição de produtos totalmente desconhecidos e com elevados riscos. Quanto ao tipo de investimentos, os tipos de investimentos dos lesados são acionistas, obrigacionistas subordinados e obrigacionistas rente par. É frequente assistirmos ao relato de pessoas que foram lesadas em mais que um tipo de produtos, sendo mais frequente assistirmos a clientes que, para além de serem subscritores de obrigações subordinadas, também detêm obrigações rente par e ações BANIF. Relativamente aos valores investidos pelos lesados, verifica-se que mais de metade, 58,1%, investiu mais de 100 mil euros. Após uma análise ao universo, verifica-se que as várias parcelas de investidores, 95%, perderam praticamente todas as suas poupanças que tinham. Essa percentagem é ainda mais preocupante, tendo em conta que se trata de uma população envelhecida, muitas sem reforma, e tudo fizeram para contar com essas poupanças para os últimos anos de vida e ajudar a sua família. A dignidade foi-lhes retirada. Alguns dados estatísticos. Investimento por produto. O universo dos clientes lesados é maioritariamente constituído por obrigacionistas subordinados. De facto, 70% dos lesados têm obrigações subordinadas das várias emissões obrigacionistas, BCA e BANIF. Por sua vez, 35,4% deste universo é detentor de ações BANIF, sendo que destes 92% adquiriu as mesmas nos aumentos de capitais realizados pelo banco. Cota muito significativa tem o número de lesados que subscreveu obrigações rente par, 23,2%, desde o seu empréstimo obrigacionista em 2010. Por último, de referir que uma parte mais reduzida de clientes lesados, 3,1%, detém obrigações perpétuas. Temos o quadro que os seus deputados terão acesso e que representam exatamente estas percentagens que acabei de anunciar. Investimentos por idades. Quando colocados o foco na idade dos investidores, percebemos que a faixa etária dos clientes do BANIF, dos clientes lesados, BANIF, é elevada. Conforme atrás ficou dito, a média de idade situa-se nos 65 anos. De facto, a grande maioria de investidores tem entre 51 e 70 anos, sendo que uma parte muito considerável tem mais de 70 anos. Isto corresponde a 25%. Concentração dos investidores. Pela análise de um gráfico que nós já facultamos, facilmente chegamos à conclusão que a maior parte dos clientes lesados reside no arquipélago dos Açores, com uma cota de 40%, sendo acentuada a diferença para as restantes regiões, nomeadamente as mais próximas, como o arquipélago da Madeira e a zona do Grande Porto. Arquipélago da Madeira 15,3%, zona do Grande Porto 11,8%. Sobre o valor médio dos investimentos. Relativamente ao valor dos investimentos, estimamos que o valor médio de cada cliente investiu, mediante a subscrição dos produtos em questão, ronda os 117 mil euros. Pela análise do gráfico, que os seus deputados terão acesso, também podemos concluir que a grande maioria dos clientes investiu mais de 50 mil euros. Perante isto, estaremos à disposição dos seus deputados
para os esclarecimentos. Muito obrigado. Vamos então passar agora à fase de perguntas e respostas, que aqui o Partido Socialista vai começar. Eu pedi, entretanto, ao Sr. Vice-Presidente Luís Marques Guedes que me possa substituir na direção dos trabalhos. O Sr. Deputado Carlos Pereira, não é? Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores representantes da Associação dos Lesados do BANIF, gostaria em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que nós temos vindo a acompanhar os relatos que têm sido públicos, sejam na imprensa, sejam relatos que nos têm chegado pela via parlamentar, das situações, algumas que já descreveu, outras que temos tido conhecimento, e queria manifestar, como disse em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a nossa total solidariedade perante situações que são, de facto, muito complexas e que mexem com a vida das pessoas, de populações frágeis, algumas delas que são imigrantes e que, do nosso ponto de vista, enfim, exigem um tratamento adequado. O Sr. Presidente da Associação já fez uma caracterização mais ou menos extensa sobre a Associação, ou pelo menos o perfil dos membros dos lesados do BANIF. Falou que neste momento tinham ainda poucos associados, mas que tinha uma expectativa de 2.000 associados. A primeira pergunta é qual é o universo global dos lesados do BANIF? Tem essa ideia? Desculpe, o universo total dos lesados do BANIF. Dos lesados, eles são 8.000 do total. São 8.000. 8.000. Relativamente ao perfil, ficou claro que estamos a falar, pelo menos daqueles que provavelmente têm os dados, não sei se têm os dados dos 8.000 lesados, mas estamos a apurá-los. De um perfil de qualificação baixa, não é? Escolaridade baixa, de idade avançada, de alguma forma, e, sobretudo, de origem açoriana. Pareceu-me ser essa, mais de 40% dos investimentos. Mais de 40% estamos a falar nos Açores. Uma pergunta que nós, obviamente, esta Comissão gostaria de ver respondida da sua parte, ou da parte da Associação, é qual é o vosso entendimento sobre estas situações, ou seja, é preciso apurar responsabilidades, as responsabilidades não são abstratas, não é? É bom que nós consigamos perceber quem tem responsabilidades nestas matérias. Foram descritos alguns casos e eu queria ouvir da vossa parte, mais pormenorizadamente, quem é que acham de facto que teve responsabilidades nesta situação? Sr. Deputado, em nosso entender, obviamente, é o Banco de Portugal. Nós entendemos que terá mais responsabilidades. No fundo, era o supervisor e, como supervisor, deveria ter exercido as suas funções. Consideramos que houve aqui falhas graves da regulação. O Sr. Presidente falou em técnicas agressivas de venda de determinados produtos e inclusive referiu que era a ligação quase pessoal que existia entre gestores de conta e clientes que permitia que de alguma maneira os clientes confiassem a 100% nesses gestores de conta e fizessem essas compras, digamos assim. Acha que a administração do banco tem responsabilidades nessa matéria? Sr. Deputado, relativamente a isso não tenho qualquer tipo de dúvida. A administração, até porque relatos de alguns ex-funcionários do BANIF, que eles próprios foram de tal forma pressionados pelos seus superiores que contraíram empréstimos para subscrever os próprios produtos do banco. E hoje estão a sofrer grandes consequências. Estão a pagar os empréstimos, estão a pagar os juros e não têm nada. Portanto, eles próprios, dentro do banco, os responsáveis do banco fizeram grandíssimas pressões sobre os seus próprios funcionários e, obviamente, obrigando-os, entre aspas, junto dos clientes, aquelas pessoas em que
que confiavam plenamente nestes funcionários, a subscrever os produtos. Isso é mais que evidente. Temos inúmeros casos dessas situações desse tipo. Aliás, eu passaria aqui, se me permite, ao meu colega de direção, que tem alguns casos caricatos nos Açores, que inclusivamente foram visitados nos seus campos para subscreverem produtos deste tipo. Passava ao Carlos. Muito bom dia a todos. Eu estou emocionado. Isto para mim não é fácil. É o Sr. Carlos Presunça, se quiser tomar um bocadinho de água ou qualquer coisa. Não, eu vou lá. Isto para mim não é fácil porque há aqui situações que são, começando para a minha, e de um senhor que estava a tratar das suas vacas no pasto, um homem com, penso eu, que nem a quarta classe terá, e foi abordado pelo seu gestor, que foi lá ao pasto para ele assinar que lhe ia dar um produto que lhe iria render mais dinheiro. O homem, coitado, como tinha inteira confiança no senhor, como nós temos lá, e todos, que são alguns até parentes uns dos outros, assinou aquele papel e ficou sem nada. Ele foi ao campo, o homem estava a ordenhar vacas e ele foi lá para ele assinar o papelinho. Outra senhora, que é uma senhora que veio da Bermuda, que neste momento está numa situação péssima. A senhora tem leucemia, anda a ser tratada no hospital, mas que, enfim, há outros medicamentos novos agora que saíram. Ficou sem. Há mais 2 ou 3 casos em que as pessoas já estão a ser solidárias umas com as outras, a agitarem-se, porque foram vidas de trabalho. Eu conheço um senhor que também esteve nos Estados Unidos, imigrante durante 30 anos, chegou à ilha, comprou um negóciozinho e o gestor de conta, às 2 por 3, passou-lhe o seu depósito a prazo para ações de obrigações de rentipar. O homem nem sequer sabe o que é rentipar, nem sequer sabe o que é obrigações. A gente tem que acreditar que estas pessoas são pessoas com uma dificuldade terrível em saber o que eram estes produtos, mas que conheciam o seu gestor de conta. Ao longo de anos trabalharam com eles e acreditávamos plenamente, porque isso já vem dos tempos do BCA, é uma coisa que já vem de trás. Não é? Ficou sem nada. Isto custa. Permitam-me só perguntar algo que me parece importante na sequência até destas declarações legitimamente emocionadas, para perguntar algo que me parece importante, que é se alguma vez o banco usou a circunstância de existir capital público, não é? E essa circunstância poder transmitir uma segurança acrescida às pessoas, que mesmo desconhecendo estes produtos, com esse argumento poderiam facilmente subscrever este tipo de produtos, se esse foi um argumento usado pelo próprio banco. Eu penso que daquilo que eu conheço da realidade açoriana, especialmente da Ilha de São Miguel, ninguém sabia disso. Toda a gente confiava no banco, toda a gente confiava no Banif. Aliás, o Banif ninguém chamava Banif, toda a gente chamava, ainda hoje em dia chamamos-lhe o BCA. Dizíamos, a gente não vai ao Banif, é o BCA, aquilo foi sempre o BCA para todos nós. E ninguém sabia dessa situação de... Ou seja, o que está a dizer é que o banco não usou esse argumento para vender... Nunca ouvi falar. Eu, pessoalmente, nunca ouvi falar. Se me permite, isso, em meu entender e com conhecimento, obviamente que foi com a entrada do governo português no capital do banco, veio ainda
essa situação veio servir de arma de defesa aos próprios gestores, dizendo que o produto já não era... Se já era seguro com o Banif, com a entrada do Estado, praticamente era impossível que houvesse alguma situação de risco. Isto foi dito várias vezes. Mas tem conhecimento disso e isso aconteceu em que zonas? Na fase das últimas, por exemplo, nas duas últimas emissões de obrigações que o banco fez, já com representantes do Banco de Portugal na administração. Ou seja, tinham a obrigação de supervisionar, saber exatamente em que estado é que o banco estava e qual era o risco associado à emissão destes títulos. Esses argumentos que refere e que sublinha como tendo sido utilizados chegaram a estar escritos em algum sítio ou apresentados por escrito aos clientes? Sr. Deputado, por escrito não tenho conhecimento. Aliás, prática corrente é o que era apresentar documentos escritos era sempre a posteriori. Foram com as emissões das obrigações, com a ficha técnica, com tudo isso, foram sempre a posteriori. Há um caso de produtos cuja ficha técnica foi facultada a um cliente 3 anos depois. Mas eu refiro mais à publicidade do produto. Se no quadro da publicitação do produto, eventualmente nessa altura houve ou havia explicitamente essa circunstância. Não tenho conhecimento disso. O Sr. Presidente falou que havia responsáveis que identificava claramente, por um lado o Banco de Portugal, depois a administração do Banif, e havendo um banco que tinha este capital do Estado, não acha que nesse período, sobretudo, em que o Estado passou a fazer parte do capital, há uma responsabilidade do Estado relativamente a esta matéria e para evitar que acontecessem situações destas como se passaram? Sr. Deputado, já estiveram aqui pessoas que estiveram na administração do Banif e que disseram que o banco era, quando lá chegaram, era um caco. Então, se era um caco, porquê é que deixaram fazer obrigações? Não percebo. Acho que se tira as conclusões todas disto, não é? Quando as pessoas vêm aqui à Comissão, dizem que quando lá chegaram, o banco não tinha ponta para onde se pegassem. E mesmo assim, deixaram fazer mais 2 emissões de obrigações? Não entendo. O que está a dizer é que o Estado não devia sequer ter injetado o capital no Banif? Se era um caco, eu normalmente não vejo que ninguém ponha dinheiro em cacos. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta que me parece importante, que tem a ver com as declarações do Dr. Jorge Tomé aqui nesta comissão, em que, de alguma forma, alertou ou disse mesmo que houve vários clientes Banif que se dirigiram aos balcões do Banif a dizer que gestores de conta do Santander estavam a pedir aos clientes para transferirem o dinheiro para o Santander porque o Banif estava a acabar. O Sr. Presidente confirma estas... Há relatos dos seus... rumores nesse sentido, não. Eu não conheço ninguém que tenha sido abordado, mas há rumores nesse sentido. Tem-nos chegado à Associação esses rumores. Mas são rumores. Mas só rumores, não não podemos identificar nenhuma pessoa a dizer que isso aconteceu. Soubemos que... Se me permite, Sr. Deputado, isso acho que o Ministério Público é que pode investigar. Soubemos que o Santander fez já uma aproximação efetiva à associação e que já houve uma reunião na última sexta-feira. Isso, aliás, é público, não estamos a fazer nenhuma confidência. É público. Gostaria de saber se pode, de alguma forma, adiantar os termos da negociação que está em curso, de alguma maneira, se for possível, se isso não for inconveniente, e também qual é a sua posição sobre esta aproximação do Santander e esta forma de abordagem. Sr. Deputado, a Associação foi, de facto, contactada pelo Dr. Nuno Salazar Casanova, da Uria Menendez e Proença de Carvalho, que está mandatada pelo Santander para dialogar ou iniciar conversações
com a Associação, o Sr. Dr. Nuno Vieira, que é nosso advogado, que está aqui ao meu lado, foi contactado nesse sentido e o que nos foi comunicado é que num prazo relativamente curto, estamos a falar de, no máximo, 4 semanas, o Santander teria condições ou iria-nos apresentar algumas soluções relativamente às obrigações subordinadas BANIF. Estamos a aguardar, foi na sexta-feira passada, julgo da hora do almoço, julgo a hora, até este preciso momento nada mais avançou, portanto continuamos a aguardar. Mas a associação foi criada há pouco tempo, acham que este sinal é um bom sinal? A associação foi criada há 3 meses, é um sinal, vamos aguardar, vamos esperar o que venha de lá e depois não podemos dizer. Sinal pode ser algum bom sinal, mas efetivamente nós acreditamos que o Santander venha com propostas de boa fé e nós, como pessoas de boa fé, também aguardamos o desenlace e o desenvolvimento dessas. Qual é a estratégia que a Associação vai seguir para suportar e apoiar estes lesados, os vossos associados, naturalmente? Senhor Deputado, desculpe, perdi-me. Qual é a estratégia que a Associação dos Lesados vai seguir para suportar os seus próprios associados? Como é que se tem algo já desenhado para isso? Estamos à espera das primeiras propostas apresentadas pelo Santander, obviamente terão de ser articuladas entre a direção e os próprios lesados, não é? Portanto, nós não iremos decidir absolutamente nada sem auscultar em Assembleia os lesados. Vamos tentar evoluir as negociações e terá de se chegar, ou pelo menos é nossa intenção, chegar a bom porto. A pergunta foi a estratégia de defesa, a estratégia do apoio aos lesados. Não percebi. A pergunta foi qual a estratégia da Associação para defender. Vamos, Penso que não entendeu a questão. eu não sei se lhe respondi, parece que não é? Não, eu não sei se tem uma estratégia ou não, se tem uma estratégia era isso que gostaríamos de saber. A nossa estratégia, temo-la, é defender fundamentalmente os lesados, não é? De qualquer das formas, ela poderá ter uma estratégia definida ou pré-definida, mas não quer dizer que ela depois não tenha algumas nuances durante o desenvolvimento das negociações. Só tenho mais uma pergunta, Sr. Presidente, antes, depois farei o resto na segunda ronda, que tem a ver com algo que me desperta a curiosidade. O Sr. Presidente disse que grande parte dos investimentos e das perdas, melhor dizendo, talvez estejam nos Açores, e portanto os Açores foi de facto a região do país mais afetada por esta situação, e a minha curiosidade é que as 3 primeiras manifestações e únicas da Associação foram feitas no Funchal. O Funchal tem 15%, pelo menos é o conhecimento que tenho, se não foi assim, queria só perceber, porque não é uma curiosidade, queria perceber a dinâmica e depois tenho mais uma outra pergunta na segunda ronda sobre isto, mas era só para perceber a dinâmica da Associação. Sr. Deputado, já houve uma manifestação nos Açores, que o Sr. Carlos Presunça foi quando? Aliás, como ele está a dizer, foi a primeira, foi nos Açores. Relativamente a ações de protesto, nós estamos a preparar várias ações de protesto. Acontece que, ao sermos contactados pelo Santander, foi-nos pedido alguma calma para nós esperarmos pelas propostas que o Santander tiver a apresentar e que tenhamos alguma calma. Decidimos que neste período em que eles se comprometeram a apresentar as propostas, 3 semanas, praticamente, nós suspendemos, entre aspas. No entanto, estão todas a ser devidamente preparadas.
posso lhe dizer, temos ideias inovadoras, não queremos ser arruaceiros, não vamos ser arruaceiros, mas vamos fazer ações, se for necessário, vamos fazer ações com muito impacto. Foi? Pronto. Obrigado. Vamos passar agora à senhora deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os representantes dos lesados do BANIF e dizer de alguma forma que é lamentável que nós estejamos aqui em circunstâncias muito semelhantes àquelas que tivemos no caso BES, com clientes de bancos, clientes de longos anos, a verem de alguma forma a sua incapacidade para lidar com a complexidade dos temas da banca ser utilizada para lhes serem impingidos produtos que não correspondiam de forma nenhuma àquela que era a sua vontade. E por isso parece-me que a primeira coisa importante para perceber aqui, e acho que os casos que já relataram traduzem muito isso, é como é que a comercialização destes produtos é feita e de que forma é que ela foi feita de forma regular ou irregular. Porque apesar de tudo estes produtos têm risco e toda a gente sabe que têm, mas toda a gente sabe que têm é relativo, porque muitas vezes são vendidos a pessoas que não sabem mesmo que têm risco e são vendidos garantindo que não há risco, muitas vezes sem fichas de produto, muitas vezes sem que essa informação seja veiculada como a lei determina e, portanto, os casos foram descritos. A minha pergunta é se comunicaram estas falhas à CMVM ou ao Banco de Portugal, antes ou depois da falência do BANIF, e que resposta é que tiveram das duas entidades que têm, de alguma forma, a responsabilidade de fazer o primeiro contacto com os clientes lesados. E digo isto porque penso que já relataram muitos casos e acho que é mais do que claro como é que a venda foi feita, mas se quiserem aprofundá-la, todo o prazer em ouvir-vos e será sempre muito útil. Sra. Deputada, o que lhe posso informar é que, relativamente a ações, nós iremos avançar para ações contra a Comissão Europeia, porque temos indícios suficientes de responsabilização da mesma. Iremos também avançar contra a CMVM, não, contra a TVI. Também, e anuncio aqui que até o próximo fim de semana, portanto no decorrer desta semana, haveremos de avançar com uma ação contra a TVI por negligência. Relativamente à CMVM e em nome da Associação, solicitava aos seus deputados que aqui presentes na Comissão de Inquérito, que junto da CMVM lhes solicitassem um relatório onde a mesma informe sobre a forma de venda dos produtos aos lesados, aos clientes, às pessoas. Isto porque a CMVM, eu sei que já cá esteve na Comissão. No entanto, à data em que esteve, não tinha ainda conhecimento que havia clientes e há clientes que começaram a fazer reclamações junto da CMVM sobre a forma fraudulenta como foi feito todo este processo. Portanto, deixo aqui um pedido que a Comissão interrogue a CMVM sobre este assunto. Não sei se lhe respondi totalmente. Eu preciso. Respondeu em larga medida. A minha pergunta é se tentaram contactar o Banco de Portugal e qual foi a resposta que tiveram, se é que tiveram alguma resposta. Senhora, ainda não tivemos tempo. A associação tem 3 meses. Os percalços de uma associação que nasceu a correr, perfeitamente compreensível, está a ser organizada, ainda não o fizemos. E uma curiosidade que costuma ser útil. Há na associação associados ou têm conhecimento de gestores de conta
que eles próprios sejam lesados, ou isso não... Digo isto porque em casos anteriores aconteceu. Sim, e acaba por ser uma prova como os próprios gestores de conta ajuda-nos a avaliar qual é o papel dos gestores de conta. Temos situações dessas, temos inclusivamente um caso que é o caso na Madeira, que depois já que o meu colega vai relatar e que exatamente evidencia isso. Temos casos de funcionários gestores de conta no Algarve e esse até tem uma certa particularidade. Havia uns gestores de conta que vendiam as obrigações aos clientes, mas os clientes, quando necessitavam, iam junto deles e o que é que acontecia? Esse gestor de conta telefonava ou tinha interessados em recomprar essas obrigações ou telefonava aos seus colegas de agências próximas e conseguiam fazer a transação. O que é que isto induz ou induzia? É que as pessoas, praticamente, os obrigacionistas, pensavam que, no fundo, as obrigações eram como um depósito a prazo se tratasse, porque havia fluidez nas trocas dos títulos e, para eles, como a origem da compra era praticamente sempre a partir de da constituição de um depósito a prazo, quando vencia, aconselhavam-nos a dispersar as suas poupanças e estes factos destas transações fáceis mais induziam ou menos esclareciam as pessoas que tinham os produtos, não é? O caso aqui eu sou o Carlos Presunça, pode enunciar um caso flagrantíssimo destas situações. Eu não sou da Madeira, como é evidente, sou dos Açores, mas chegou-me às mãos um lesado, chamamos-lhe assim, que era funcionário do Banif e que conseguiu, em tempos, vender a duas irmãs 50 mil euros para uma 42 mil em obrigações e para outra 8 mil. As senhoras tinham disponibilidade com esse dinheiro e ele conseguiu-lhes vender o produto, a dizer que era um produto seguro e essas coisas todas que eles dizem. Passado uns tempos, as senhoras precisaram do dinheiro. Chegaram-se ao pé do senhor e disseram que se ele conseguia vender aquelas obrigações. O que é certo é que ele nunca as conseguiu vender. E por uma questão de consciência, ele assumiu aquelas obrigações, comprou-as ele. Entretanto, na reestruturação do Banif lá na Madeira, ele foi embora. E ele agora, além de ter, coitado, também está a padecer de um cancro nos pulmões, ainda tem esta história de ficar responsável por 50 mil euros para salvar as outras senhoras. Mais uma situação de tristeza. Muito obrigada. Acho que pelo menos ajuda-nos a perceber como é que circulava a informação ou de que forma é que quem sabia o real estado ou a real situação do banco. Ainda sobre a venda, era importante perceber uma coisa, porque também há semelhanças com casos anteriores. Há normalmente picos de pressão para a venda destes produtos que são associados em momentos em que o banco está muito pressionado para aumentar capital ou para conseguir que as emissões sejam bem-sucedidas. E a minha pergunta é se vocês já conseguiram identificar de alguma forma quando é que estes picos de venda aconteceram e é importante perceber se eles aconteceram também, particularmente quando o Estado já tinha intervencionado o Banif e já muito perto do período final do Banif, o Banif estava apertado para tentar aumentar capital e fê-lo uma das vezes através de emissões obrigacionistas que foram apresentadas como um sucesso e no fundo como uma prova da rentabilidade e da viabilidade do Banif. E era importante perceber até que ponto é que esta emissão foi ou não feita, não através de investidores de pleno conhecimento que foram investir do Banif, mas através, ou pelo menos de alguma forma, impingindo estas obrigações a clientes mais desavisados. Sra. Deputada, é óbvio que eu posso, porque presidenciei a forma como os produtos eram vendidos e a pressão, uma pressão dissimulada, misturava a amizade,
às vezes alguns deles feitos à mesa, na própria casas de imigrantes, e eu presenciei isso em Caracas. Eram vendidos os produtos à mesa, no meio de um whisky e de uma boa jantarada, e depois a pessoa, sim, pronto, então, é um bom produto, então, pronto, qual é o juro que dá? Dá mais 1%. Estamos a falar aqui de juros de 3%, 4%, então estamos a falar de especulação, não é? O perfil do investidor Banif não é um perfil especulativo, do lesado Banif. Portanto, isto acontecia. Picos de pressão houve alguns, nomeadamente numa altura em que houve um aumento de capital antes da entrada do Estado, em que o próprio banco, através de pessoas influentes, e eu conheço a Madeira, resido na Madeira também, e efetivamente sei de gente que foi quase obrigada a entrar no aumento de capital. Quase obrigada. Não se trata propriamente de pessoas que não soubessem o risco, esses acionistas, alguns deles provavelmente não posso dizer que não soubessem o que eram ações, mas também houve muitos pequenos subscritores. Nós temos situações de acionistas que têm 500 euros de ações. Portanto, todos foi transversal, a pressão foi transversal no aumento de capital. Na altura da emissão das obrigações com o Estado já presente no capital do banco, quer dizer, acho que todos nós percebemos que havia na administração representantes do regulador e, quer dizer, foi aproveitado, até diziam e afirmavam frequentemente que estava gente do Banco de Portugal na administração do banco, que era isso, o banco estava bom. O que é que esses senhores fizeram? Não era a obrigação deles virem à praça pública e informar as pessoas? É isto. Muito obrigada. Relativamente ao Santander, já... Diga. Se me permite, que o Sr. Doutor chamou-me a atenção e é um número que é capaz de ser interessante. Na Madeira, numa ilha que tem 250, 300 mil habitantes, há 25 mil acionistas do Banif. 25 mil. Alguns deles com 300 euros, com 200 euros, 500 euros. Mas o certo é que o número ascende a 25 mil. Isto que é agressividade comercial, não é? Pois, mas já agora voltando atrás, é isso que se calhar vale a pena perguntar. Quando disse que as pessoas eram quase obrigadas a entrar no capital, o que é que quer dizer ser quase obrigado? Ou seja, já agora se pudesse explicar a escolha da expressão, talvez fosse útil. Eu explico. Permita-me que não diga os nomes, não revelo, mas eu sei de casos de gente influente na Madeira que investiram eles e era-lhes pedido para eles próprios, que têm alguma influência, influenciassem outros possíveis compradores. Portanto, chegou a este ponto. E para ficar por aqui, por já. Em relação ao Santander, e por falar em diferentes tipos de acionistas e obrigacionistas, sabemos que há negociações a correr com o Santander para a generalidade dos obrigacionistas. Eu gostava de saber se têm conhecimento de alguns casos que já tenham ou não sido resolvidos ou de abordagens diferenciadas do Santander face a diferentes clientes com diferentes posições em relação ao banco. Doutora, diremos que são rumores, porque não os vi, portanto, mas existem aproximações, há rumores de aproximações do Santander junto de congregações religiosas e junto de associações e PSS. Há rumores efetivamente disso,
de aproximação do Santander na tentativa de resolver esses assuntos e pela via, fundamentalmente, para a via do mecenato. E no caso de grandes clientes particulares, não tem ainda noção disso? Normalmente os grandes clientes particulares são pessoas que defendem vários interesses e não se expõem, suspeitamos também, mas não conseguimos obter uma informação fidedigna sobre isso. Finalmente, eu gostaria de tentar abordar convosco uma outra questão, talvez mais para o futuro, porque ficamos sempre muito chocados e muito solidários com o drama das pessoas, mas depois acabamos por não fazer nada para que se evite que a coisa aconteça no futuro. Eu acho que há duas medidas, e foi as propostas que nós fizemos. Uma delas nem fizemos ainda, mas penso que seria útil encontrar uma solução e gostaria de saber se tem alguma reflexão sobre isso. A primeira era a possibilidade da proibição de venda de produtos próprios aos balcões dos próprios bancos. Foi uma das conclusões da Comissão de Inquérito do BES e uma das medidas que o Bloco propôs na sequência da Comissão de Inquérito, ou seja, um banco não poder vender obrigações próprias porque tem um incentivo superior para as vender. E a segunda seria levar esta medida mais longe e a possibilidade até de não permitir a venda de produtos com um determinado grau de complexidade. E as obrigações são produtos financeiros complexos, são mais complexos que as ações, na verdade, ao contrário daquilo que se pensa, aos balcões comerciais dos bancos. E, portanto, separar. Quem quer comprar um produto com risco tem que se dirigir a um outro balcão e fazer esta diferenciação, tentando impedir, de alguma forma, que seja tão fácil chegar às pessoas com menos conhecimentos. Ou se têm outras medidas como estas que acham que poderiam ser úteis para proteger as pessoas que estão no campo a tratar das vacas e que vem um gestor de conta obrigá-las a fazer uma coisa ou pressioná-las a fazer uma coisa que elas claramente não têm capacidade nem conhecimento para fazer, mesmo que assinem depois uma ficha a dizer que têm, porque esse é um dos problemas. Depois na altura assinam-se a ficha, mas na realidade as pessoas não têm de facto capacidade para fazer estas transações. Não sei se a Sra. Deputada quer algum comentário da nossa parte. Mas efetivamente acho que tem toda a razão quanto à segunda e quanto à primeira ainda mais. Se a Sra. Deputada tiver alguma coisa para vender que é seu, vai de facto dizer que aquele produto é o melhor do mundo. E se calhar nem sequer pronto, é o melhor. Se for outra gente a vendê-lo, obviamente essa gente, ao colocá-lo no mercado, vai olhar para esse produto com muito mais rigor e vai ver se efetivamente qual é o risco e qual é o nível do risco. Portanto, pura e simplesmente não podemos deixar de estar de acordo com o que a Sra. Deputada acabou de afirmar. Obrigado. Passamos agora ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Muito bom dia. Queria começar por saudar a Associação dos Lesados do Banif. Dizer desde já, como é óbvio, que todos nós ficamos sensibilizados com as histórias de vida que nos trazem aqui, com aquilo que são as dificuldades que essas pessoas estão a sentir hoje em dia. Falou-se aqui já sobre muita matéria e em relação àquilo que é, no fundo, um circuito que temos vindo a ter de problemas com os bancos, falou-se daquilo que era, no fundo, a responsabilidade da supervisão. E apontou responsabilidades ao Banco de Portugal. E eu pedi-lhe que se nos podia elaborar um pouco mais sobre isso e explicar por que razão é que estava a apontar essa mesma responsabilidade ao Banco de Portugal. Sr. Deputado, relativamente ao processo da resolução, seguramente os Srs. Deputados já estão mais que elucidados pelas pessoas que cá vieram. A Alboa não quer entrar na parte técnica da resolução, não é isso, não é o fim ou o objetivo com que foi criada.
mas, obviamente, temos nós aqui, o que foi dito, foi que efetivamente o responsável da regulação estava representado na administração e, claramente, deixou praticar-se atos que não evidenciam uma boa vigilância e uma boa prática do banco, não é? E isso julgo que também não há dúvidas, senão não teria havido as duas últimas emissões de obrigações. Portanto, e essas mesmas pessoas, eu já ouvi que vieram aqui dizer que o banco, quando lá chegaram, estava um autêntico caco. Então, se estava caco, teriam nessa altura, porque é que deixaram correr a situação? Era nessa altura que deviam ter tomado medidas, mas não foram. Ainda houve mais 2 emissões de obrigações e lesaram ainda mais pessoas. Então. Obviamente que nós, numa comissão de inquérito, não antecipamos as conclusões e, portanto, tendo colocado a questão como a colocou ainda há pouco, eu tenho que fazer esta pergunta, tanto mais que nós temos, evidentemente, como entidade de supervisão, o Banco de Portugal, mas temos também a CMVM. E o Sr. Presidente da CMVM, nesta comissão de inquérito, foi muito claro quando referiu, nomeadamente em relação a esta, que tem influência nesta questão dos lesados do Banif, que estavam presentes os avisos todos necessários para que os investidores tivessem conhecimento dos riscos que estavam em cima da mesa no que diz respeito às obrigações subordinadas, designadamente que haveria o risco de poderem ficar sem nada. E o Sr. Presidente da CMVM diz-nos isto aqui, mais que teria inclusivamente avisos de que não era adequado ao perfil de investidor, que esse aviso estaria lá e que haveria investidores que prescindiriam desse mesmo aviso e que insistiam em subscrever, mesmo sabendo que podiam perder o dinheiro todo, mesmo sabendo que não era adequado ao seu perfil. De algum modo, como uma teimosia em perder o dinheiro, em ficarem sem aquele dinheiro. E aquilo que eu queria perguntar era que comentário é que consegue fazer em relação a esta descrição que foi feita pelo Sr. Presidente da CMVM relacionadas aos dois empréstimos obrigacionistas e, no fundo, àquilo que são as matérias relativas às obrigações subordinadas, em que a CMVM diz claramente que fez todos os avisos que podia fazer, que fez tudo o que podia fazer e que a teimosia de certos investidores é que leva a que percam o dinheiro. Sr. Deputado, isso permite-me que responder-lhe da seguinte forma. Com o devido respeito e reconhecimento da capacidade do Sr. Presidente da CMVM, eu tenho de lhe dizer uma coisa. O Sr. Presidente da CMVM provavelmente nunca saiu do seu gabinete e nunca foi ver as realidades locais e a forma como eram feitas essas vendas. Portanto, ele não tem a mínima noção, e eu conheço, fundamentalmente na Madeira e na Venezuela, como é que eram feitas. Esses prospectos, o folheto técnico, no fundo, das obrigações, olha, primeiro, tenho muitas dúvidas que tenha sido apresentado aos clientes antes das obrigações. Tenho muitas dúvidas que os clientes fossem, ao adquiri-las, fossem elucidados pelos gestores. Mas muitas dúvidas mesmo. E normalmente, quando assinavam as fichas, eram depois de já estar resgatado o dinheiro das suas contas e já estarem adquiridas as obrigações. Portanto, o Sr. Presidente da CMVM, volto a repetir, com o devido respeito, não conhece a realidade. E devia conhecê-la. Diga-me uma coisa, relatou aquilo que nos está a relatar agora à CMVM? Em relação a essas práticas que eram... Ainda não tivemos reunião com a CMVM, mas estamos dispostos a
logo possível, a fazer-lhes chegar casos concretos destas situações. Até para ajudar a CMVM em futuro, para evitar futuros casos destes. Ou até para, em relação aos presentes, saber se a CMVM está disponível para tomar algumas medidas. Portanto, ainda não contactaram com a CMVM em relação a esta matéria. Com o Banco de Portugal tiveram contactos? Que já respondi às coisas. A associação tem 3 meses. Foi um período conturbado. O período inicial foi conturbado. Estamos bem melhor agora. Estamos em fase de aperfeiçoamento da organização. Rapidamente iremos para o terreno no sentido de contactar quer o Banco de Portugal, quer a CMVM. Caso nos queiram ouvir, nós estaremos, obviamente, disponíveis. Esta minha pergunta tem a ver, no fundo, para tentar perceber o que é que a Associação tenciona fazer nos próximos tempos, no sentido de defender os interesses dos seus associados. Ou seja, já ouvimos falar na questão da reunião com o Santander, que penso que foi sexta-feira passada. Em relação à CMVM e ao Banco de Portugal, tencionam tomar iniciativa. Já agora, em relação ao Governo, já tiveram alguns contactos. Tencionam pedir ao Governo que tome medidas à semelhança, aliás, do que aconteceu com os lesados do BES, que insistiram sempre que o Governo deveria tomar medidas e que têm vindo a pressionar nesse mesmo sentido. E a minha pergunta era se tencionam aproveitar alguma dessa experiência dos lesados do BES para aquilo que é a defesa dos interesses dos lesados do BANIF, sim ou não? Qual é, no fundo, a estratégia que tencionam seguir? Sim. No que diz respeito às várias entidades e à responsabilidade que as várias entidades têm na gestão deste processo? Nós, claramente, há 2 ações que vamos fazer de imediato. Uma, como eu não disse, é contra a TVI. Depois é contra a Comissão Europeia. Temos já indícios suficientes que suportam estas ações. Relativamente ao Banco de Portugal e à CMVM, estamos a recolher elementos, iremos nos colocar à disposição dessas entidades e estamos atentos e se e quando reunirmos os elementos, não evitaremos seguramente de, se assim o entendermos, colocar ações contra estas entidades. Mas no âmbito daquilo que são as atividades que a Associação pretende desenvolver, prevê alguma ação também contra o Governo, designadamente contra o Ministério das Finanças, sim ou não? Senador, neste momento estamos focados no contacto que tivemos na sexta-feira por parte do Santander. Consoante as negociações decorrerem e se chegarem a bom termo, isto na lógica e no entendimento dos lesados, provavelmente ficaremos por aí ou avançaremos com algumas situações mais evidentes. Depois não está fora, obviamente, primeiro, e voltamos a agradecer, a Associação ter sido convocada aqui à Comissão, depois, obviamente, tentaremos ser-nos ouvidos por responsáveis do Governo. Primeiro ouvimos, depois decidimos se havemos de fazer alguma ação concretamente contra isso. Não é a nossa prática agir contra, damos sempre a oportunidade primeiro de falar e depois decidiremos. Portanto, primeiro agora estamos concentrados, efetivamente, naquilo que o Santander nos quer apresentar. Portanto, só para terminar, a conclusão que eu posso retirar é que têm fundadas esperanças de que consigam resolver a questão com o Santander. É assim? Deus o ouça. Obrigado. Eu pergunto ao Sr. Deputado Miguel Tiago se está em condições de
Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar os representantes da Associação de Lesados e de pedir desculpa pela minha ausência por estes minutos. Eu tive que ir receber umas pessoas que vieram à Assembleia da República e o meu grupo parlamentar não tem muitos deputados nesta comissão. Aliás, eu sou suplente na comissão, o único efetivo do PCP é o deputado António Filipe e isso às vezes faz com que não tenhamos condições de estar sempre presentes, mas estava um assessor do grupo parlamentar presente que também registrou tudo. Eu quer pela vossa intervenção inicial, quer pelas respostas que já foram dadas aos restantes grupos parlamentares, quer pela informação que nos disponibilizaram, julgo que fica muito claro que há um conjunto de práticas por parte do banco, conjunto de práticas em que os gestores de conta são utilizados como um instrumento por parte do banco, que possibilitaram a colocação de produtos junto dos clientes do banco que, da maior parte das vezes, não foram acompanhados da informação devida. Isso pode ser verdade, pode ser considerado verdade para a maior parte dos produtos que aqui nos colocam, apesar do risco de cada um destes produtos ser objetivamente diferente e independentemente do grau de informação do cliente, no caso das ações, não se poder considerar como uma obrigação subordinada, por exemplo. É que o investimento em ações tem sempre características muito diferentes de outros instrumentos, nomeadamente instrumentos de dívida, como as obrigações ou como obrigações no caso da Rentipar, de uma acionista do banco. Mas fica muito claro que estas práticas não salvaguardaram o interesse do cliente e que utilizaram métodos muito pouco regulares, podemos dizer assim. Isso leva-nos, por um lado, a poder caracterizar as práticas do banco, mas por outro também a encontrar responsáveis. Porque estes produtos são fiscalizados e porque a forma como eles são colocados junto dos clientes também é fiscalizada e porque a emissão de obrigações, nomeadamente de um banco, é autorizada quer pelo Banco de Portugal, quer pela CMVM, se não estou em erro, e no caso da Rentipar, pela CMVM, pelo menos. E, portanto, importa saber, numa altura em que o banco já estava profundamente debilitado, como é que é possível autorizar uma emissão obrigacionista. E essa é uma questão fundamental que não vou dirigir-vos, porque sei que não têm a resposta, porque o cliente que adquire uma obrigação, no caso uma obrigação subordinada, também confia que ela é emitida num regime de possibilidade de ser paga, não é? E aquele que autoriza a emissão dessa obrigação conhece as contas do banco. O Banco de Portugal e a CMVM, ao permitir uma emissão obrigacionista, têm a obrigação de zelar pela capacidade de cumprimento do pagamento daquela obrigação. E isso é uma questão que já temos aqui colocado. Como é que foi possível fazer as últimas emissões obrigacionistas num contexto em que o banco estava profundamente fragilizado? E, portanto, da nossa parte, se nos disse que a Comissão de Inquérito deve, junto da CMVM, inquirir sobre um conjunto de práticas, esta também é certamente uma das que importa apurar. E uma outra nota, e eu, como se percebe, não estou a fazer perguntas avulsas, porque considero que muitas das questões já foram respondidas, mas há uma outra nota, que é de que o banco estava intervencionado. Antes de estar intervencionado, era fiscalizado quer pelo Banco de Portugal no âmbito da supervisão, quer pela Direção-Geral do Tesouro, porque o banco tinha garantias públicas. Depois tinha administradores do Estado e tinha uma equipa permanente do Banco de Portugal. E como é que um banco cujo capital é 90% público e que conta com administração, com um administrador designado pelo Estado, envereda por práticas que implicam enganar pessoas? Como é que um banco que poderia estar a ser controlado pelo Estado, ou melhor, o Estado é que não queria fazer uso desse controle, apesar de ser objetivamente quem o controlava, permite que o banco proceda a emissões obrigacionistas, proceda à colocação de produtos e que continue e que permita que produtos
que deveriam ter tido pagamento antecipado pudessem continuar até à altura em que o banco é resolvido e as pessoas são forçadas a sofrer as perdas que uma resolução implica, no caso também para os obrigacionistas subordinados. E, portanto, esta responsabilidade do acionista também não pode ser colocada de parte. Eu gostava de sublinhar aquela questão que aqui nos trouxeram, de dizer que o facto do capital do banco ser público foi utilizado muitas vezes como garantia. Não por escrito, evidentemente, até porque por escrito não vos davam nada, pelo menos nesse sentido. Estas obrigações não tinham uma garantia pública, vou terminar, Sr. Presidente, não tinham uma garantia pública, não eram obrigações garantidas pelo Estado, mas isso era indiretamente utilizado como um argumento para a confiança no investimento, ou seja, este banco é público, o que mostra bem que a presença do Estado no sistema financeiro não é assim não é tão desestabilizadora como se diz, pelo contrário, até é um argumento para reforçar a confiança no sistema financeiro. Pena é que ninguém a tenha feito valer e que, na verdade, essas obrigações não fossem, de facto, garantidas pelo Estado. O Estado não tinha emitido garantias para essas obrigações. Mas é relevante que isso tenha sido utilizado como argumento para convencer pessoas a investir num produto que não devia sequer ter sido emitido. O Sr. Deputado não fez propriamente perguntas diretas, mas eu pergunto ao Sr. Doutor se quer fazer algum comentário àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado. Faça favor. Sr. Presidente, queria ressalvar aqui um ponto ao Sr. Deputado, que é preciso realçar o perfil do lesado. O perfil do lesado não quer dizer que não haja, quando falou de ações, quando falou que não soubessem, mas o perfil do lesado, fundamentalmente, são pessoas de trabalho, são pessoas, quando se fala da diáspora, são pessoas que saíram muito cedo das suas terras, com instrução de nível reduzida, muitos deles se calhar nem com a 4ª classe, portanto 4º ano, atualmente, trabalharam uma vida, que se dedicaram ao trabalho de sol a sol, domingo a domingo. Isto é, por exemplo, eu posso afirmar isto é o perfil da colónia portuguesa na Venezuela. Temos as pessoas dos Açores e da Madeira, em que quem conhece as regiões, sabe que são pessoas da envolvente, não muito da cidade, são pessoas que trabalham de manhã à noite, que juntam o seu dinheirinho, privam-se de muita coisa, não andaram a passear, a gastar dinheiro, a ter férias, nada. Essas pessoas quase que não sabem o que são férias, ou quase que não, eu se calhar tirava o quase, não sabem o que são férias. Este é que é o perfil. E efetivamente os órgãos reguladores deveriam ter atenção a este tipo de situações e a quem é que efetivamente estes produtos estavam a ser vendidos. E isso não tiveram em consideração. Aliás, o Sr. Deputado, que é da Madeira, Sra. Deputada, conhece muito bem a realidade e julgo que concordam com este tipo de análise que eu estou a fazer ao perfil do investidor. Há bocadinho, se me permite, Sr. Presidente, que o meu colega o que quis dizer é que relativamente aos Açores, se eram, o Sr. Deputado Carlos Pereira questionou se ele tinha um conhecimento que o banco, que o Estado tinha entrado no capital. Ele baralhou-se um pouco com a emoção. O que ele efetivamente queria dizer, e já trocámos aqui a opinião, é que as pessoas são tão iletradas que nem sequer sabiam o que era uma entrada num aumento de capital, não sabiam o que era um aumento de capital, nem a entrada do Estado. Era fundamentalmente isto. E que ficasse claro. Sr. Presidente, obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Rubina Berardo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Associação e os representantes da Associação aqui presentes e dar o seu contributo também de nos trazer também a faceta mais humana, infelizmente, das consequências da resolução do BANIF. Referiu há pouco o perfil, traçou o perfil do lesado, mas fica aqui ainda com uma pergunta. Porque quando se vê a quota de mercado em termos globais, antes da resolução, tínhamos 35% de presença nos Açores, geral, e 26% na Madeira, muito perto, não é? Mas o que é que explica esta discrepância, por exemplo, em termos de investidores abrangidos aqui pela Associação de Lesados, que dizem que 41% são dos Açores e só 15% são da Madeira, se isto tem a ver com práticas comerciais nos Açores que foram diferentes da Madeira? Já está. Relativamente aos Açores, eu julgo que o Sr. Carlos Presunça poderá acrescentar mais alguns dados. A Sra. Deputada conhece perfeitamente a Madeira e sabe que os madeirenses nem sempre gostam de dar a cara por situações em que foram lesados. Têm vergonha que o amigo do lado brinque com ele que foi lesado. Pode acontecer um fenómeno aqui de que na Madeira nós não este estigma não esteja ultrapassado e as pessoas não tenham ainda chegado a nós. Tem a ver também com o facto de nós ainda termos 3 meses. Iremos fazer ações junto das pessoas e na Madeira provavelmente o número, estou convencido que o número vai aumentar. Nos Açores, acho que era mais o BCA, mas o Carlos pode adiantar. Só para que fique registado, o Sr. Carlos Presunça. Sim. Eu penso que o investidor nos Açores, porque é esta... conseguimos de uma certa maneira que as pessoas de início ficassem alertadas para o que se estava a passar. E felizmente conseguimos reunir o máximo possível de pessoas. Há muitas, ainda que lá, os acionistas, quem comprou ações, desistiu, não quer dar a cara, mas estes que nós temos, obrigações e subordinadas e rente e par, são uma quantia bem grande. As ações, ninguém quer assumir. É daí a nossa talvez estes 41% signifiquem isso, em que conseguimos mais do que na Madeira, porque talvez aqui quiseram dar a cara, enquanto na Madeira muita gente não deu. Isso é um facto. Então ainda não são dados finais, então. Efetivamente os dados que a Associação tem, não vai inventá-los, não é? Mas esperemos que eles melhorem. Ou melhorem, quer dizer, esperemos que dentro de pouco tempo teremos dados mais. Também estamos junto da CMVM a tentar apurar também mais outros números mais fidedignos, que nos possam conduzir a uma tipificação mais correta desta situação. Esta é um trabalho de 3 meses que nós temos, portanto, é os dados que poderemos fornecer no presente momento. E tem noção de qual é a percentagem de imigrantes no universo dos lesados? Posso-lhe adiantar que estamos a contactar a diáspora através das casas, nomeadamente do Centro Cultural de Caracas, Casa da Madeira em Joanesburgo. Está a haver movimentos de pessoas lá e muito brevemente a Associação deslocar-se-á para explicar o que é que anda a fazer
e efetivamente recolher mais associados. Daí nós estarmos a prever ter um aumento significativo de associados dentro dos próximos tempos. Até porque também o verão é sempre a altura típica para os imigrantes regressarem à terra, não é? E presumo que isso também faça parte também da estratégia da associação, também de usar a parte do verão também com os imigrantes e sensibilizar para esta questão. Estamos atentos e a tentá-los apanhar ou de um lado ou no outro. Quando regressam à terra, obviamente, à Madeira, aos Açores, são pessoas que facilmente depois contactam com outros, mas queremos antecipar, ainda temos o mês de maio, o mês de junho, ainda durante esses 2 meses queremos fazer as ações junto da diáspora. Ao longo desta audição e também já na informação que nos foi chegada ao longo do tempo daqui da Comissão de Inquérito, esta questão do grau de risco que era desconhecido por parte dos lesados do Banif. E gostaríamos de saber se era frequente haver testes de adequação sobre o perfil de investidor que dessem negativo e que, portanto, onde o próprio banco dizia que não era o perfil adequado para obrigações subordinadas e que mesmo assim eram emitidas estas obrigações subordinadas e eram subscritas por investidores que não tinham esse perfil. Por exemplo, tenho aqui o caso de onde o banco claramente diz que de acordo com a informação prestada pelo investidor, que a negociação de instrumentos financeiros com o grau de complexidade acima apresentado não é adequado ao seu perfil. Isto era frequente acontecer, dar uma resposta negativa e mesmo assim o banco, portanto, os lesados, neste caso, subscreverem este género de instrumentos, apesar do próprio banco dar uma resposta negativa ao perfil do investidor? Não sei se compreendi a questão. Antes de subscrever uma obrigação subordinada, neste caso, tenho aqui o caso de um agora lesado onde o teste de adequação deu negativo. Portanto, o próprio banco diz que este investidor não é adequado para subscrever obrigações subordinadas, que não tem o grau necessário. E o que eu gostaria de saber é se isto é um caso isolado ou se isto acontecia várias vezes, onde este teste dava negativo e mesmo assim havia clientes do Banif que subscreviam este género de produtos. Sr. Dário, eu nem tinha conhecimento desse caso e tenho mais os casos todos, ou praticamente todos que os conheço e que estão na associação identificados, são obviamente testes feitos pelo próprio banco aos clientes. Acho que não, acho que isso funcionou exatamente ao contrário. A primeira vendia-lhe o produto e já estava. Portanto, posso fazer a pergunta também ao seu colega dos Açores? Nunca ouvi. Sr. Carlos Presunço. Nunca ouvi falar nisso. E estou convencido que 100% ou 99% das pessoas que lá estão nunca ouviram falar nisso. A mim nunca me apresentaram nenhuma coisa dessas, por exemplo. Aliás, eu como vivo mais na América do que nos Açores, as minhas coisas foram todas feitas via telefone. A pressão era tanta. Quando chegava cá, assinava ou mandavam-me para lá por carta. Nunca tive o prazer de ver uma coisa dessas. Se posso esclarecer agora, quando disse que estava assinado, pode ser a declaração do lesado, é isso? O que está assinado, ou é a ficha do produto? Não, é depois da ficha do produto, tem o teste de adequação e as advertências, onde o próprio banco diz que este género de lesado não deveria, de cliente não deveria de subscrever este género de obrigação subordinada. E o cliente subscreveu? Subscreveu na mesma, sim. O que é que o banco o deixou? Pois é, isso que eu estou a perguntar. Está assinado, mas, Sr. Deputado, o tipo de clientes do Banif, o cliente típico do Banif, acreditava piamente no banco e no seu gestor. Muitas vezes assinou documentos, e não temos grandes dúvidas, que assinou documentos sem os ler. E depois do dinheiro já ter sido movimentado. Portanto, isto foi prática corrente no banco.
Pois, neste caso, 100 mil euros. Senhora, trabalhar uma vida inteira e ter 100 mil euros, acho que qualquer pessoa tem o direito a isso, porque se calhar tem 100 mil euros, e privou-se de muita coisa. Gostaria também de saber um pouco mais sobre a parte do acompanhamento por parte dos gestores de clientes, gerentes de privados, ao longo das últimas semanas de existência do Banif, particularmente depois da notícia da TVI, como é que estes gestores de clientes se comportaram junto dos clientes do Banif, representados aqui pelos lesados? Numa primeira fase, acho que também ficaram em choque. E, desculpa o termo, apardalados. Depois começaram a fugir. Eu próprio constatei situações dessas. Tinha relações com muitos gestores do Banif, que os conhecia, nomeadamente na Madeira, e agora é difícil apanhá-los, nem no café. Portanto, andam apavorados. No início estavam chocados. Foi não sei se tem presente claramente quando foi essa notícia, se foi uma boa prenda de Natal para todos nós, e também se calhar para esses gerentes, porque eles próprios se calhar ficaram, alguns deles foram apanhados de surpresa, seguramente. Sr. Carlos Presunça. Isto é, nós vamos falar com as pessoas, elas falam connosco, mas no meu caso, e a senhora que me atendeu, ela chorou tanto como eu. Ela disse que não sabia também o que é que estava a fazer. Sr. António Gonçalves. O meu caso é totalmente diferente e não emigrei. Montei uma empresa, não é? É uma coisa que eu gosto de fazer. Reparação de automóveis, hoje em dia trabalho. E o ano passado, claro que eu tenho que falar primeiro na minha empresa, não é? E que o ano passado, eu estou de contas, de uma pessoa que tinha muita amizade, almoços, convívios, disse, traz-me o dinheiro para aqui, que não há problemas. Disse, mas não há problemas, então, não, o Governo garante, o Governo prometeu que o Governo garantia. Então, se eles meteram 700 mil e dizem que era garantido, eu tenho que falar da minha empresa, eu tenho que ir casos que estou chocado. Por exemplo, este caso da empresa é um caso dramático, porque neste caso eu tenho empresa e tem que funcionar. Porque eu não vou largar, não vou me negar, não é? Tenho aqui casos, por exemplo, o meu colega Mendonça, também faleceu veio da Venezuela, e que porventura pensava que ia resolver a sua situação. Chegou aqui e sei que não morreu de doença, morreu de ansiedade. Eu sinceramente não sei, tenho que resolver esta situação, porque se foi-nos garantido que o Governo nos garantia estes produtos, porque eu tenho que vir para aqui passar vergonha? E não preciso disto. E simplesmente eu acho que há que haver um bom senso, há que haver aqui acordos, há que haver... as pessoas trabalharam, eu trabalhei 20 anos, ficaram numa situação destas complicada. E se esta situação não é resolvida, a gente vamos ficar em casos bastante dramáticos. Tanto eu como os meus colegas, eu tenho aqui situações de um homem com 70 anos vai assinar ações. Como é que um colega com 70 anos vai assinar ações? Isto é coisas mesmo má fé. Os gestores de contas foram
Eu simplesmente fui passado por isso o ano passado, porque eu tinha dinheiro numa conta e ele disse, está-me traz para aqui mais dinheiro, só, mas não quer meter. Mas traz o dinheiro porque é garantido, o Governo instalou, o Governo dá-nos garantias. E quando chega ao fim de Natal, se dá a fazer a minha família. Obrigado. Penso que não é nenhuma questão de vergonha e nós é que agradecemos o testemunho de todos os representantes da Associação e de trazer aqui esta questão humana também. Gostaria de perguntar sobre... em 2015, em julho, o Banif recebeu um prémio de melhor sociedade gestora de ativos em Portugal por uma revista World Finance, pelo 3º ano consecutivo, e à luz dos acontecimentos recentes, e como é que avalia este galardão e se este género de atribuição de prémios era usado também como fator de persuasão comercial por parte dos profissionais do banco? Tenho conhecimento, efetivamente, dessa notícia, ter sido publicada em alguns órgãos de comunicação social. Tenho conhecimento que foi usada para credibilizar ainda mais o Banif e os seus produtos, mas, efetivamente, doutora, tenho de lhe dizer uma coisa, não sei como é que esse prémio é ganho. Provavelmente é como há umas medalhas de ouro nos vinhos que se compram e depois põe-se no rótulo. Provavelmente pode ter acontecido uma situação semelhante, que eu não vejo como é que uma instituição que deveria ser reputada atribui um prémio ao Banif, que é Banif Ativos, gestão de ativos. Não percebo como é que eles têm esse prémio. Sei que serviu muito de arma de arremesso para publicitar os seus produtos e que se eram extremamente seguros. E, por fim, gostaria de anunciar que o PSD irá requerer a questão do relatório que foi referido há pouco da CMVM relativamente aos lesados aqui do Banif. Obrigada. Bom, Srs. Deputados, temos uma segunda volta, se houver inscrições dos Srs. Deputados, com 2 minutos a cada Sr. Deputado. Façam favor de se inscrever aqueles que pretendam colocar questões adicionais aos nossos convidados de hoje. Sr. Deputado Carlos Pereira. Obrigado, Sr. Presidente. Algumas questões finais. Uma, para perguntar ao Sr. Presidente da Associação se acha que houve negligência do anterior Governo, porque na sequência de um pedido de impugnação da resolução do Banif feito por um conjunto de lesados, que julgo que têm conhecimento, a determinada altura, os autores dessa ação dizem que sentem-se ainda mais lesados, pois se a reestruturação do Banif tivesse sido implementada como a Comissão queria, estes não tinham perdido todo o investimento. Ou seja, tentando explicar, a Comissão, a determinada altura, propôs ao Governo português que se transformasse... A Comissão Europeia, perdão, propôs ao Governo português que transformasse o banco no Banco das Ilhas, num banco mais pequeno, penso que tem conhecimento disso, e, como sabe, o Governo português não deu seguimento a essa proposta, enfim, atrasou-se inclusive nas respostas que tinha que dar, mas toda a argumentação deste pedido de impugnação à resolução do Banif por parte dos lesados é baseada nesta ideia de que se o Estado tivesse de facto seguido esta posição da Comissão, os lesados não teriam perdido o que perderam e, portanto, queria saber a vossa opinião sobre isto. Uma segunda questão, um bocadinho mais de curiosidade e talvez até mais complexa, não sei se o Sr. Presidente tem condições de responder, mas que foi de alguma forma referida recentemente pelo Vice-Presidente da Associação de Lesados numa reportagem da SIC Notícias, do qual eu vi um excerto, não vi a reportagem toda, mas vi um excerto, em que o Sr. Vice-Presidente, que é o Dr. José Prada, o Dr. José Prada, que é deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e Presidente do Conselho de Jurisdição do PSD Madeira, disse que se o Dr. Alberto João Jardim estivesse no poder, esta situação do Banif não aconteceria. Eu fiquei na dúvida e queria ter a sua opinião sobre isso, se o que o Sr.
deputado regional José Prada estava a dizer era que era uma resposta, ou uma indireta àquilo que foi a atuação do Sr. Presidente, atual Presidente do Governo, Dr. Miguel Albuquerque, que não tenha feito, enfim, não sei o que é que ele achava dessa matéria, ou se ele estava a referir a qualquer relação privilegiada que o Dr. Jardim estivesse com o Banif e que isso poderia resolver alguma questão, essa mesma relação privilegiada. E, portanto, queria saber a sua opinião sobre esta matéria. Muito obrigado. Senhora Deputada Rubina Berardo. Obrigada, Sr. Presidente. Para sublinhar que estamos aqui na audição da Associação de Lesados, que já sofreram o suficiente com a questão da resolução e com os seus casos que foram referidos aqui, particularmente sobre a situação que estas pessoas estão a passar e que não deveriam de ser alvo de instrumentalização política ou partidária, neste caso por parte do deputado do PS, e isso é lamentável, porque estamos aqui para ouvir a realidade dos lesados e qual é a solução para os lesados e não para esta guerrilha político-partidária utilizada aqui pelo deputado do PS. Obrigada. Não tenho mais pedidos de palavra dos Srs. Deputados, de maneira que dava a palavra ao Sr. Presidente para as questões que lhe foram colocadas agora. Sr. Deputado, relativamente à primeira questão que me põe, julgo que a recomendação da Comissão Europeia reduzindo a exposição do Banif, julgo que poderia ter sido, e eu pessoalmente considero que poderia ter sido uma boa medida, sendo que o banco tinha uma forte implementação na Madeira, como sabe, tinha nos Açores, e essa poderia ser uma via. De facto, o Governo, na altura, não decidiu isso. Portanto, mas estamos aqui a falar de questões técnicas e permita-me que a Associação leve mais a sua posição para a questão dos lesados, propriamente dito. O resto, tecnicamente, já deve ter passado aqui gente bem mais habilitada que nós para, efetivamente, se pronunciar sobre isso. Não quereria alongar-me muito mais. Relativamente à segunda questão, Sr. Doutor, permita-me que lhe diga o seguinte. Eu assumi a presidência desta direção e uma das questões foi que a política ficava de fora, ficava à porta. Eu não pertenço a nenhuma associação política, o Sr. Deputado também me conhece, politicamente nunca me viu em ações, desde o meu tempo de faculdade, nessa altura sim, era o período revolucionário, 25 de Abril, até 81, mas eu em 81 fiz uma jura. Foi que não entraria em políticas, porque a minha atividade abrange todos os quadrantes. Respeito as afirmações das pessoas, tratando-se aqui de uma situação, obviamente, que nós entendemos que é política, eu sei, e tenho conhecimento dela, e sei-lhe também explicar uma coisa. Ela foi proferida muito antes de ser publicada. Já esta foi uma entrevista concedida. Ainda a própria associação não estava constituída. E foi nessa fase que ela foi proferida. Eu tenho conhecimento, obviamente, dela. Não vou sonegar esse facto. Mas, na associação, estamos proibidos de falar de política. Nós não somos políticos. Isso deixamos para vocês. Muito obrigado. Eu agradeço quer ao Sr. Jacinto Brito da Silva, quer ao Sr. Carlos Presunço, ao Sr. António Gonçalves, ao Dr. Silva Vieira, que os acompanhou também. E fica concluída então esta audição
agradecendo mais uma vez não apenas a disponibilidade, mas também a franqueza e a dignidade com que colocaram as vossas questões aqui perante a Comissão. Muito obrigado. Ficam encerrados então esta audição. Temos reunião às 3 para a audição com a Comissão de Trabalhadores do BANIF.